Olá, clubistas da matemática! Preparados para o vídeo de hoje? Bom, neste vídeo vai ser direcionado para o nosso simulado, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Então, nós teremos aqui o seguinte, a revisão para o nosso simulado, que é direcionado aí especificamente para o sexto ano do ensino fundamental. Então, vamos lá. Bom, nós temos aqui, na primeira questão, que diz o seguinte: os amigos André, Bruno, Kaique e Daniel foram à pizzaria e pediram 4 pizzas. Cada uma delas tinha 10 fatias. André e Bruno comeram juntos 1/5 do total de fatias. Kaique comeu 5 fatias e Daniel 6 fatias. Do total, quantas fatias os amigos comeram? Então, o primeiro passo é a gente calcular quantas fatias tinha no total. Bom, como diz aqui no enunciado, 4 pizzas e cada uma delas 10 fatias. Vamos aqui desenhar as 4 pizzas. 1, 2, 3, 4 pizzas. Cada uma delas tem 10 fatias, então vou tentar aqui colocar as 10 fatias. 4, 8, 9, 10. Aqui 2, 4, 6, 8, 9, 10. Bom, feito aqui as 10 fatias, vamos para o que diz no enunciado. André e Bruno comeram juntos 1/5 do total. Então, se aqui tem 10 fatias, aqui tem mais 10 fatias, 10 fatias e 10 fatias, no total nós temos aqui 40 fatias. Porém, André e Bruno comeram juntos 1/5 desse total. Então, 1/5 de 40, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse de a gente vai trocar pelo símbolo de multiplicação. Então, vamos ficar com dessa forma. 1/5 de 40. 1 vezes 40, 40. 40 dividido por 5, que vai ficar 40 sobre 5. E 40 dividido por 5, a gente sabe que é 8. Então, André e Bruno comeram juntos 8 fatias. Vou colocar aqui, ó. André mais Bruno, 8 fatias. Depois diz, ó, Kaique comeu 5 fatias. Então, Kaique C comeu 5 fatias. E por último, Daniel, que comeu 6 fatias. Então, agora a gente vai somar o total dessas fatias que eles comeram. Então, 8 mais 5, 13. 13 mais 6, 19. Porém, a questão quer saber do total. Então, eles comeram 19 e o total de fatias era o quê? 10, 20, 30, 40. Então, a gente coloca aqui na fração embaixo, 40. E a nossa fração, 19 40avos, que é a alternativa letra C. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Nessa questão, diz o seguinte: Júlia é confeiteira e recebeu um pedido de 120 brigadeiros e 80 beijinhos. Ela precisa montar caixinhas de modo que cada caixa tenha o mesmo número de doces. Não haja sobras em nenhum dos dois tipos de doce. Então, não pode ter sobra. E o número de doces por caixa seja o maior possível. Que ele quer saber aqui o maior possível, a gente já entende que isso aqui vai ser o máximo divisor comum, o MDC. Quantas caixinhas Júlia precisa para organizar todos os docinhos? Então, a gente vai fazer o MDC de 120 e 80. Vamos ter aqui o seguinte, ó. Os dois números são pares, então eu consigo dividir por 2. 120 dividido por 2, 60. 80 dividido por 2, 40. É número par, consigo dividir por 2 novamente. 60 por 2 dá 30.
40 por 2 dá 20. Lembrando, toda vez que eu dividir os dois números pelo mesmo número aqui, dividir aqui, ó, o 120 e 80 por 2, eu vou circular ele, dar um destaque. E aqui novamente, ó, 60 e 40 eu consegui dividir os dois números pelo número 2. Então, eu vou circular ele também. Continuando. 30 e 20 são números pares ainda. Então, eu consigo dividir por 2 novamente. 30 dividido por 2 é 15. 20 dividido por 2 dá 10. Dividir os dois números por 2, vou lá e vou circular ele também, dar um destaque nele. E agora, eu tenho o número 15, que é o número ímpar, então eu não vou conseguir dividir por 2 ele. Só consigo dividir por 2 o número 10. Então, vou dividir aqui por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 15 a gente vai ter que repetir. Então, observando aqui, eu só dividi um dos números por 2, então eu não vou circulá-lo. O próximo número é 15 e o 5. Observando, eu consigo dividir os dois números aqui por 5. Então, ó, 15 dividido por 5 dá 3. 5 dividido por 5 dá 1. Se a gente está calculando o MDC, se chegou no número 1, a gente já pode parar, tá certo? Lembrando, eu dividi os dois números aqui por 5, então eu vou marcar também o 5. E agora, professor, o que é que eu faço? Então, com esses números que eu circulei, eu vou multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 5, 40. Então, nosso máximo divisor comum de 120 e 80 é 40. Aí você pensa o seguinte, nas alternativas aqui tem 40 caixinhas. Porém, não. 40 é o número de doces que eu vou colocar em cada caixinha, tá certo? Então, quantas caixinhas eu preciso para colocar 120 brigadeiros? Então, vou fazer 120 dividido por 40. Quantas vezes o 40 cabe em 120? 3 vezes. 3 vezes 4 dá 12. E o 0 aqui a gente repete. Então, vai dar exatamente 3 caixinhas para colocar os brigadeiros. E os beijinhos? A gente tem 80 beijinhos e vai colocar 40 beijinhos em cada caixa. Quanta caixa eu preciso? Então, a gente já observa aí que vai precisar de 2 caixinhas, porque 40 mais 40 dá 80. Mas só para a gente confirmar, ó, 80 dividido por 40, 2 vezes 40, 80. 80 menos 80, sobra nada. Então, ó, eu preciso de 3 caixas para colocar os brigadeiros e de 2 caixinhas para colocar os beijinhos. Então, juntando aqui os dois, eu preciso de 5 caixinhas, tá certo? Alternativa, letra A. Vamos para a próxima questão. Nesta questão, a gente vai trabalhar, como está aí na imagem, com triângulos. Vejamos a nossa pergunta. Classifique os triângulos quanto aos lados e aos ângulos. Ou seja, cada triângulo ele recebe um nome referente aos lados e referente também aos ângulos. Primeiro, a gente vai classificar ele quanto aos lados. Observe aqui no primeiro triângulo. Ó, esse lado é igual a esse, igual a esse. Quando tem esse tracinho aqui em azul, deixa eu marcar novamente para vocês. Ó, esse tracinho aqui em azul, esse tracinho aqui em azul, toda vez que tiver marcando esse tracinho aqui em azul, isso significa que todos esses 3 lados possuem a mesma medida, tá certo? Então, se tiver um tracinho indicando aqui, aqui e aqui, esses lados são iguais. Se os lados são iguais, o nome desse triângulo vai ser equilátero. Então, vou colocar aqui, ó, o triângulo, para a gente não escrever o nome, equilátero. Por quê? Porque esse equi lembra de igualdade. Igualdade. Então, toda vez que tiver equilátero, equivalente, equação, equidade, lembra-se da palavra igualdade, tá certo? Então, falou de igualdade é porque esse lado é igual a esse e é igual a esse também, tá certo? Deixa eu
eu apagar aqui. Aqui, nesse segundo triângulo, nós temos dois lados marcados. Ó. Temos esse lado e esse. Ou seja, esses dois lados têm medidas iguais. Por exemplo, se aqui fosse 8 centímetros, aqui também teria que ser 8 centímetros. Os dois lados são iguais. Se a gente tem um triângulo com dois lados iguais, o nome dele é isósceles. Vou colocar aqui triângulo isósceles, tá certo? E isso aqui que a gente está trabalhando é em relação aos lados, tá certo? Depois que a gente terminar em relação aos lados, a gente faz em relação aos ângulos. Agora nós temos aqui o seguinte. Esse lado, vou começar aqui pelo azulzinho, né? Está marcado o número 1. Esse daqui está marcado o número 2. E esse aqui está marcado com 3 tracinhos. Ou seja, esses triângulos, esse triângulo no caso, tem os seus lados diferentes. Então, esse lado é diferente desse lado 2 e o lado 2 é diferente também do lado 3. Um exemplo, se aqui fosse 5 centímetros, aqui seria 6 centímetros, aqui 7 centímetros, por exemplo. Então, essa medida é diferente dessa, que também é diferente dessa, tá certo? Então, todos os lados diferentes. E o triângulo que recebe o nome por ter todos os seus lados diferentes é o triângulo escaleno. Escaleno. Porque ele forma uma escala. Então, uma escala é números diferentes, tá certo? Agora vamos em relação aos ângulos. Vou colocar aqui outra cor para a gente responder em relação aos ângulos. Os ângulos é a parte interna aqui, ó. Aqui está amarelo e aqui amarelo. Ou seja, esses três ângulos são iguais. E esses ângulos iguais, eles são menores do que 90 graus. Se a gente observar 90 graus, ele vai formar aqui uma reta e vai ter esse pontinho aqui. E esse ângulo, se a gente for ver, para ele ser um ângulo de 90 graus, ainda falta essa parte aqui em vermelho para completar o 90 graus. Ou seja, esse ângulo ele é menor do que 90. Então, ele é um ângulo agudo. Então, um ângulo agudo ele é menor do que 90 graus. Então, esse aqui vai ser um triângulo acutângulo. Tá certo? Observando aqui, nesse outro triângulo, nós observamos também que o seu ângulo ele é menor do que 90 graus. Ó. E esse outro aqui também é diferente, mas também é diferente de 90 graus. Tá certo? Ele é diferente desses dois, porque se tem dois lados iguais, ele também tem dois ângulos iguais. E o outro ângulo é diferente desses dois, tá certo? Sabendo disso e que todos os seus ângulos são menores do que 90 graus, ele também é um triângulo acutângulo. Porque é um ângulo agudo. E os ângulos agudos no triângulo é um triângulo acutângulo. E por fim, nós temos aqui, ó, se a gente traçasse uma reta para formar aqui um triângulo retângulo, ó, o triângulo retângulo só seria essa parte. Porém, aqui ainda está passando essa parte aqui em amarelo, tá certo? Então, por isso é que esse daqui ele vai ser maior do que 90 graus. Se ele é um ângulo maior do que 90 graus, ele é um triângulo. Cadê aqui o desenho? Se o ângulo é maior do que 90 graus, ele é obtuso. Tá certo? Se é um ângulo obtuso, isso aqui vai ser um triângulo obtusângulo. E o outro triângulo que não apareceu aqui, esse triângulo, vai formar aqui ó, um ângulo reto. Se é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo, em relação aos ângulos, é o triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, tá certo? Então, essas são as classificações dos triângulos em relação aos lados
e aos ângulos, ok? Nessa questão, diz o seguinte: calcule a área do triângulo pintado de amarelo. Então, tem duas formas da gente poder calcular aí. A gente pode ir contando os quadradinhos para ver quantos estão pintados. Cada quadradinho aqui vale 1 centímetro quadrado. Então, ele totalmente pintado é 1 centímetro quadrado, porque se trata de área, tá certo? Vamos começar a contar. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos 15 quadradinhos que estão pintados inteiramente. Porém, nós temos alguns quadrados aqui que estão pintados apenas a metade. Então, se a gente juntar essa metade com essa, vai formar um quadradinho. Então, a gente já tem 15, aí junta esse com esse, 16. Esse daqui com esse, 17. E junta esse com esse, 18. Então, o total aqui vai ser 18 centímetros quadrados, tá certo? Porque se eu dividir aqui na metade, pinto essa metade aqui, ó, de uma cor, e depois pinto essa outra metade aqui de outra cor. Se eu junto as duas metades, vai formar um quadradinho. Então, foi o que a gente fez aqui, ó. Tinha esse, que é uma metade com a metade com metade, forma 1. Então, foi o que a gente fez. A outra forma é a gente utilizar a regrinha, né? No caso, utilizar a fórmula. Quem se lembra das nossas aulas sabe que a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é essa parte de baixo. A gente vai contar quantos quadradinhos estão pintados aqui na parte de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar aqui 6 vezes a minha altura. A altura é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6 dividido por 2. 6 vezes 6 é 36. 36 dividido por 2 é 18. 18 centímetros quadrados. E a gente também chega na mesma resposta, tá certo? Ou a gente faz pela fórmula, ou a gente faz aqui contando os quadradinhos, ok? Vamos agora para a nossa próxima questão. Agora nós temos aqui o seguinte: na malha quadriculada a seguir, são apresentados 4 quadriláteros. Quadriláteros significa o quê? Quadri, lembra de 4. 4, número 4 aqui. E láteros, lembra de lados. Então, é uma figura geométrica que tem 4 lados, tá certo? Então, quadriláteros, lembra de 4 lados. Quais são paralelogramos? Paralelogramos é aquela imagem, aquela figura geométrica que todos os seus lados são paralelos. Observe, uma coisa está paralela com outra. Deixa eu pegar aqui, ó, duas canetas. Ó, tem uma caneta com outra caneta, as duas aqui estão paralelas. Paralelos, se a gente continuar essas duas retas aqui, que elas estão para o infinito, ó, essa reta para o infinito, essa outra reta aqui para o infinito, ó, elas nunca vão se encontrar, tá certo? A outra forma que tem, ela ficar um pouquinho inclinada. Então, se a gente continuar essa reta e continuar essa, uma hora elas vão se cruzar. Então, isso aqui não é paralela, tá certo? Paralela é quando ela está aqui retamente, dessa forma ou dessa forma aqui. Observando aí na imagem, nós temos o seguinte: quais são paralelogramos? Se a gente observar, ó, deixa eu colocar aqui de outra cor. Aqui, vou colocar vermelho para ficar mais visível. Então, se a gente colocar aqui, ó, deixa eu voltar. Se a gente traçar aqui uma reta, ó, e essa outra reta, essas duas são paralelas. E essa outra aqui em azul é paralela com essa outra. Ou seja, aqui, nossa figura 1, ela é paralela. Então, vou já colocar aqui, ó, figura 1
ela é paralela. Aqui, na figura 2, esse lado é paralelo com esse outro lado. Agora, na vertical, esse lado e esse outro lado. Então, esse lado aqui está inclinado. Se ele está inclinado, se a gente continuar essas retas, essa e essa, uma hora, em algum momento, elas vão se encontrar. Então, se elas vão se encontrar, então isso aqui não é paralelo. Então, não é um paralelogramo. Agora, temos aqui esse lado e esse outro lado. Observe que os dois lados estão inclinados. Porém, se a gente continuar, eles também nunca vão se encontrar, tá certo? Eles estão inclinados, mas não se encontram, porque eles estão inclinados para o mesmo lado. Então, é como se eles estivessem assim e assim. Então, se um está para um lado e um está para o outro, eles se encontram. Mas se os dois estiverem inclinados para o mesmo lado, eles não se encontram. E aqui, na horizontal, esse lado, se a gente continuasse, e esse outro lado também, nunca vão se encontrar porque essa reta aqui continua até o infinito e nunca se tocam. Então, aqui, a figura 3 também é um paralelogramo. Depois, nós temos aqui a figura 4. Nós temos essa parte, que é paralela com essa. E essa outra que está na vertical também é paralela com essa. Se a gente continuar as retas, né, elas não se tocam. Então, aqui também a imagem 4, ela é um paralelogramo. Na letra B diz o seguinte: quais podem ser considerados retângulos? A definição de retângulo é o quê? Deixa eu mudar aqui de cor. Retângulo significa reto e ângulo, ou seja, ângulos, e aqui retos, ou seja, aquelas figuras, aquelas imagens geométricas que todos os seus ângulos internos são ângulos retos. Então aqui na primeira imagem, na primeira figura, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto e ângulo reto, ou seja, a figura 1 é considerado um retângulo. Aqui ó, já é um ângulo que não é um ângulo reto. Esse também não é um ângulo reto. Esse é e esse é. Então só tem aqui dois ângulos retos. Para ser um retângulo tem que ser todos os ângulos retos. Então esse não é um retângulo. Aqui a gente vê ó, que não tem ângulos retos. Então também não é um retângulo. E por fim, nós temos aqui, ó, retângulo, retângulo, 4 ângulos retos. Então, todos os seus ângulos são ângulos retos, ele também é um retângulo. Então, a figura 1 e a figura 4. E qual é um polígono regular? Então, um polígono regular é aquele que tem todos os seus lados iguais. Então, a gente sabe que tem algumas figuras geométricas, quadriláteros, que têm os lados iguais. Aqui na nossa imagem, né, na nossa malha quadriculada, nós temos aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 2. Ou seja, aqui todos os seus lados medem 2 quadradinhos. Então, isso aqui é uma figura regular, ou seja, todos os seus lados iguais. Então, regular vem disso, de lados iguais. E apenas aqui o quadrado que tem todos os seus lados iguais. Então, apenas a figura 1, tá certo? E assim a gente chega ao final da nossa revisão para o simulado do 6º ano do ensino fundamental, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se aí em nosso canal, ative o sininho e até a próxima. Tchau, tchau!